Salve, fiel! Tudo bem? Boa tarde a todos. Ótimo sábado, espero que vocês estejam bem. E peço para que você se inscreva no canal, deixe seu like, seu comentário, que é extremamente importante. E eu quero saber a sua opinião sobre alguns assuntos que nós vamos trazer agora. Primeiro, será que temos um pacotão de reforços nessa janela? Falo assim, de 4, 5 jogadores, sem considerar na televisão que são 5 jogadores. Tem 8 milhões de dólares para gastar, ou é 8, 40, são 40 milhões, né? Ou será que são 40, 43 milhões que vão aumentar em dívidas? São coisas que não sei se a diretoria responderia para a gente. Mas alguns nomes são ventilados no Parque São Jorge, né? Começam a ser falados, há quem diga que já tem algumas negociações em andamento. E eu quero saber a opinião de vocês desses nomes, quais vocês aprovam, todos são aprovados, se chegar todo mundo, o time é outro, o que vocês acham, né? Bom, a estrela da companhia é o Everton Ribeiro, né? Mas vamos falar sobre isso. Lembrando que hoje à noite nós vamos uma live mais cedo, das 20h30 mais ou menos, para falar aí da Corinthians e Fluminense amanhã. Tem informações e olha que eu falei uma coisa. Quem acompanha até. Obrigado, Carlos, você ter me lembrado de ter dito sobre isso. Eu falei que se fosse para usar o Fábio Santos, eu teria usado o Fábio Santos de volante no Campeonato Paulista. Porque ele não aguenta mais correr. Ali por dentro, talvez ele daria um caldo ainda, porque corre-se menos, né? E não é que o Luxemburgo pode testá-lo como volante amanhã? Será que alguém me ouviu? Ou talvez eu esteja certo, né? Vamos aguardar. Mesmo achando um ex-jogador, se for para testar, que teste como volante. Talvez ainda, sei lá, pelo menos não comprometa. Mas isso é um assunto para a noite. Já se inscreveu no canal? Deixou seu like, seu comentário? Legal? Então, bora para as informações, que aí sim você pode comentar, né? É o seguinte, alguns jogadores entraram numa lista, né, de desejos do Corinthians, ou de jogadores que o Corinthians irá procurar, e outros, há já quem diga que já foram procurados e até tem início de conversas. Alguns nomes realmente, parece que o Corinthians já consultou pelo menos, que eu estou sabendo. Bom, Ian Couto é o primeiro nome na lista, lateral de 20 anos de idade, se destacou há 3 anos atrás numa competição pela seleção sub-17, foi contratado pelo Manchester City, nunca foi utilizado, foi emprestado, aquela coisa toda, e precisa de uma avaliação do Pep Guardiola para saber se ele fica esse ano no elenco ou se será novamente emprestado. O que pesa contra o Corinthians em relação a Ian Couto? Primeiro, esperar a avaliação do Guardiola. Segundo, o City agora, eles são proprietários do Bahia. Será que eles iriam reforçar um rival? Por outro lado, o Corinthians oferece uma possibilidade, né? Por ser uma vitrine maior, o Ian viria para jogar, né? E o Corinthians pede até para que seja colocado um valor, né? Olha, vou te emprestar, mas vou fixar um valor aqui para compra. Vamos aguardar. Ian Couto tem 20 anos de idade, né? Não, pelo jeito não se firmou ainda lá pela Europa, mas, né? Mas é um dos alvos do Corinthians. Esse eu acho muito improvável, mas eu quero saber a opinião de vocês. Legal? Bom, Caio Jorge nós já havíamos falado, atacante de 21 anos, também saiu muito cedo do Brasil, tá parado na Juventus. É um nome que agradava demais o Cuca. Haveria possibilidade de tentar repatriá-lo por causa do ex-treinador, mas parece também que agrada a Vanderlei Luxemburgo e não deixa de ser também um alvo em potencial da diretoria do Corinthians, que tentaria um empréstimo junto à Juventus, também fixando passe, já que o jogador não é utilizado por lá e está voltando de contusão. Vocês acham que o Caio Jorge poderia vir? 20 anos de idade. Centroavante, atacante. É uma opção. Outro nome que está sendo ventilado aí, muita gente cobiçando no Corinthians, é o Bruno Henrique, atacante do Flamengo, 32 anos.
não deve ter seu contrato renovado, voltando de uma contusão séria no joelho, perdeu muito espaço no time do Flamengo, e o Jorge Sampaoli, que tem a intenção de rejuvenescer o elenco do Corinthians, desculpa, gente, eu peço desculpas, tá? Não tem interesse na renovação do Bruno Henrique, que muita gente no Parque São Jorge gosta da ideia. Eu, particularmente, eu acho que o Corinthians precisa rejuvenescer também seu elenco, e trazer um cara de 32, 33 anos não é rejuvenescer em hipótese alguma. Mas é um nome sendo cogitado o ataque, tá? Então, Caio Jorge e o Bruno Henrique seriam nomes cogitados para ataque, né? Vamos aguardar. Fala-se muito em Lucas Veríssimo. O Corinthians já fez uma consulta, já sabe a ideia do staff do jogador. O Benfica tem interesse em emprestá-lo, porque hoje é a quarta opção do clube, voltando também de uma contusão. O Lucas, que no primeiro instante gostaria de ficar na Europa para conduzir sua carreira lá, entende que nesse momento perdeu muito espaço, e o próprio atleta agora vê com bons olhos um retorno ao Brasil. Sendo assim, Lucas Veríssimo, eu acho que é um alvo, desses alvos até agora em potencial. Queria dizer a vocês que é um nome hoje, nessa corrida por reforços, seria o mais próximo do Corinthians, né? Não que já esteja próximo, mas dentre todos que nós estamos aqui falando, eu acho que é um nome que teria mais possibilidades de vestir a camisa do Corinthians. Legal? Jogador que vira para o sistema defensivo. Há quem diga que se ele chegasse para jogar com um dos garotos da base aí, o Corinthians resolveria o seu problema no sistema defensivo. Tá ok? Vai se inscrevendo no canal, deixa o like e vai comentando aí os nomes. São alvos da diretoria, tá? Não estou dizendo que chegarão, mas pode se tornar um pacote de reforços. E o Pablo? O Pablo, campeão brasileiro 2017 pelo Corinthians, hoje com 31 anos, foi colocado à disposição por Roger Sampaoli, e uma página do Flamengo, inclusive, já colocou ele na mira do Corinthians. Algumas páginas aqui de São Paulo também já colocam o jogador na mira do Corinthians, e as informações que chegam através desses veículos de informação, que hoje eu não consigo falar com ninguém sobre o Pablo, é que já há conversas em andamento, né? E o Pablo gosta da ideia, o staff do jogador também, de que ele venha do Flamengo para o Corinthians. Porém, todavia, portanto, também já é de conhecimento do Parque São Jorge que o Flamengo não irá liberar o jogador de graça. Tem que ter alguma compensação, tem que ter algum dinheirinho no negócio. E aí nós precisamos saber quanto seria, né? Esse valor. Será que vale a pena gastar esse dinheiro agora? Se trouxer o Lucas Veríssimo, precisa de mais um zagueiro? Então são coisas que a diretoria vai ter que analisar. Segundo quem está acompanhando mais de perto, há quem diga que Pablo é um negócio de oportunidade no time do Corinthians. E o Timão deve fazer mais pressão na ideia de trazê-lo para ser mais um atacante, né? Ser mais um... Só que desculpe, zagueiro. Estou com atacante na cabeça. Ser mais um zagueiro do Corinthians. No caso, chegaria 2 zagueiros? Lucas Veríssimo e Pablo? Pode ser. Por que pode ser? Porque desde que o Murilo estava no Sub-20, ele recebeu sondagens do futebol italiano. E segundo um amigo meu do Parque São Jorge, essa investida da Itália pode rolar nessa janela e algo na casa de 10 milhões de euros pelo Murilo. E se chegar uma proposta, o Corinthians vende, não tenha dúvida. Será que é por isso que já se procura mais um zagueiro, então? Não sei. Mas onde há fumaça, há fogo, né? Bom, acho que a estrela da companhia desses reforços, né, é o Everton Ribeiro, vamos falar daqui a pouco. E o último nome que está se rolando também muito forte no Parque São Jorge era o Pablo Roberto, meia volante, né, que está emprestado ao Remo, está fazendo uma ótima campanha. O valor já está meio que acertado.
né? No caso do Corinthians, receberá e pagará pelo jogador por um percentual 4.900.000 e o jogador passará, para mim, passará a ser só mais um, né? A não ser que venha para ser utilizado. Pablo Roberto, para mim, eu já acho um bom volante, se for bem utilizado. Acabou com a gente no jogo que nós jogamos contra o Remo. Acho que o Pablo Roberto tem espaço para jogar com o Fausto Vera, por exemplo, nesse meio-campo, se deixarem ele jogar, tá? Então, o Pablo Roberto é o nome que eu pensaria sem dúvida alguma em trazer. Já o Lucas Veríssimo e em relação a ter dois zagueiros, né, na lista de desejos do Corinthians, é que eu acho que alguém vai sair do Corinthians ainda, né? E por fim, Everton Ribeiro, né? Seria a estrela da companhia. Everton Ribeiro vai completar 35 anos, já é de conhecimento que dificilmente, ou é quase certeza, que não renovará com o Flamengo. Um amigo meu do que trabalha no Parque São Jorge falou que ficou sabendo por cima que as conversas já estavam rolando, estavam tocando no primeiro instante essa questão de local para moradia. Olha, estavam vendo o bairro, tem todos esses critérios, a escola de criança, possibilidade do jogador chegar agora no meio do ano ou só o ano que vem. E o Everton Ribeiro chegaria para ser o maestro, né? Para ser aquele cara que vai conduzir o time do Corinthians. Vale lembrar que todos esses reforços, a maioria tem 31 anos, tá? Então, é só para lembrar, é para jogar agora, né? Chegar jogando, para ver se o Corinthians encorpa um pouco, né? Se for para ficar no banco de reserva, jogue mais um mesmo aí. Não tenha dúvida. Tá ok? Mas existe sim a possibilidade do nosso querido Everton Ribeiro, de repente, desembarcar até no meio do ano no Corinthians. Essas são as informações. Eu gostaria de saber a opinião de vocês. Qual desses jogadores vocês gostariam de ver com a camisa do Corinthians? Tem algum outro nome que você queira sugerir? Destes, para mim, que me agrada, a mim pelo menos, Pablo Roberto, Lucas Veríssimo, me agrada, Caio Jorge me agrada, Ian Couto me agrada, muito, porque são jovens, né? Veteranos, acho que nós já temos muitos aqui. Mas qual é a sua opinião? Fala para mim. Você traria esses jogadores? Esse pacote de reforços, mais a manutenção do Bruno Mendes, por exemplo, traria ao Corinthians novamente uma força para voltar a brigar por algo no campeonato? Ou pelo menos não passar vergonha? Essa é a pergunta que eu faço e aguardo a resposta de vocês. Lembrando, ninguém está contratado ainda, é um pacote de desejos da diretoria, de nomes que vêm sendo sugeridos e vêm sendo ligados ao time do Corinthians, e nós queremos saber a opinião de vocês, do que vocês acham disso. Legal? 8h30 está de volta aí com mais uma live. Tamo junto e vai Corinthians. Valeu!